Olá, amigos, graças a Deus, espero que vocês estejam bem na paz, viu? Hoje eu vou trazer aqui uma resposta de uma pergunta de uma amiga. Essa amiga em si é uma estudante de filosofia e ela me fez uma pergunta bem interessante. Ela falou assim para mim: Edson, por mais que eu já sei a resposta, porque a gente conversou muito sobre isso na Ordem Melquisedeque, que também ela participa, e ela falou: por mais que eu sei a resposta, eu gostaria que você, Edson, o nosso bode expiatório, respondesse o que eu vou lhe questionar. Você poderia não definir e resumir, porque isso é impossível, mas você poderia, dentro da sua análise, ponto de vista, falar da essência do Cristo que habita evolutivamente dentro de cada um de nós, crendo ou não, na sua persona, tipo, neste nome, na história e até mesmo nos ensinamentos? Você poderia trazer dentro da sua análise, da sua reflexão, o que é o Cristo, fazendo uma analogia com os crédulos religiosos? Obviamente, minha amiga, que eu não vou citar nome propriamente de religiões, viu? Vou tentar. E fazendo também uma analogia sobre a tipologia, né? Ou a fórmula e a forma da fé humana, da fé não propriamente cristã, porque daí é uma religião e o Cristo não é religioso, por mais que ele permite a gente bailar e dançar no senso ou no consenso, na unicidade, na personalidade, na unidade religiosa, ou na consciência mais desperta ou não da sociedade que se diz de alguma forma cheia de religiosidade. Sim, minha amiga, o que eu vou lhe falar é algo muito particular ao Edson Rosa, graças às forças de luz, está em mim e habita em mim, e é algo que tem gente que talvez não concorde, alguns talvez se afinizem, está tudo certo. Vamos lá. Em primeiro lugar, como tu bem sabes, na Ordem Melquisedeque a gente não tem Cristo como um doutor religioso, nem muito menos e tampouco como um ser espiritual salvador da pátria. Primeiro, Cristo não veio salvar o que já é salvo. Em segundo, Cristo veio como uma demonstrativa corporificada em Jesus, o Nazareno, perdão pela dislexia, corporificada por Jesus, uma forma viável a gente despertar sem se adulterar por dentro, em amor e na mais pura verdade de se amar, e sem forçar uma adulteração por fora, impondo, obrigando, possuindo, mantendo, né, ao outrem ou ao outro uma melhora e uma mudança que talvez no momento não lhe cabe, mas talvez para nós, seres que se acham um pouquinho mais evoluído, nos serve. Então, quando a gente fala do Cristo, a gente está falando não de uma religião, seja ela qual for. Porém, quando a gente fala do Cristo, não de Jesus Cristo Nazareno, mas da essência crística, a gente está falando de uma essência, não de uma aparência. A gente está comentando de uma transparência, não de uma personalidade. A gente está falando de uma consciência, não de uma metodologia. Então, quando a gente fala de Cristo, a gente está simplesmente falando da vida, nas suas diversas nuances dela, por ela mesma, se transformar, se transmutar, se ressignificar em mais vida. Então, a vida em Cristo, este que eu estou falando como uma essência consciencial para todos, consciencial para alguns grupos
e em consciência, unitariamente para cada um de nós, é uma inspiração, é uma empatia, é um senso de generosidade, é uma gratidão, é uma hombridade, é uma autocompaixão, é a própria análise, autorreflexão, é um senso de altruísmo e beneficência que alimenta em dada consciência os maiores tilintares, né? O maior brio, a maior clareza de lucidez, que é pelo menos definir por decisão resiliente e determinada, na sua essência, se amar por si só. Se amar governa o tempo. Se amar vai além dos momentos. Porque é algo que, por mais que a carcaça ao derredor, o corpo, envelheça e as rugas assim se transpareçam cada vez mais, por dentro este amar sempre nos renova, não nos envelhece, independente e inerente do tempo e espaço que se faz passando para fora. Então o que eu estou tentando dizer nessa reflexão cheia de metáforas e análise? Cristo é o que é de eterno em nós. Por isso que Cristo, quando ele é idealizado, uma ideologia religiosa, ele tende a ficar muito limitado aos patamares dos ritos, aos patamares das crenças e aos patamares da troca, em alguns casos até da barganha. Se eu não faço, eu não ganho. Se eu não sou, eu não mereço. Se eu não pertenço, eu não tenho valor. Se eu não cultuo, eu não tenho presença. E se eu não creio e não tenho fé, talvez eu sou ausente a esta mesma força crística. Lembrando que Cristo, não Jesus Cristo, o Nazareno personificado e idealizado e de alguma forma moldado pelas crenças e religiões humanas. Mas esse Cristo cósmico, essa essência, este maná de vida, ele se encontra em qualquer tino de religiosidade e em qualquer nuance de qualquer religião. Basta aquele que crê em dado crédulo, em dada crença, basta aquele que se define em dado declínio de verdade e realidade, ou em dada verdade e realidade, assim se faça bem e assim se melhore, ou até infelizmente se piore, ele por si só tenha um pinguinho de lucidez, de compartilhar de si o seu melhor. Se assim, mesmo errando ou acertando, dada religião ou dada crença, estimule, instigue em dada criatura essa melhora pessoal. Porque Cristo vai mais do que o visual dos feitos caritativos por justiça social. Tanto é que tem uma passagem de Paulo, que anteriormente se chamou Saulo, né? Saulo, depois Paulo, o apóstolo, que é muito bonita. Pena que agora eu estou com a cabeça muito cheia, eu não me lembro bem o versículo, mas depois eu vou postar embaixo desse vídeo em si. Que ele comenta assim: o homem não é salvo pelas bondades que pratica. Quem disse que fazer a bondade aos pobres e fazer e praticar a caridade a alguém é título de nobreza e de grandeza espiritual? Ele tenta dizer que isso é quase uma obrigação ética perante a moral que se espelha daqueles que se dizem civilizados. Então é óbvio que Cristo, em religiões por aí, ele vai de alguma forma se espelhar pelo ato de caridade, que é uma forma de se humanizar, moralmente falando. Mas nem todo aquele que pratica a caridade e a bondade com dinheiro e com cartão de créditos e com abraços e marmitex na rua tem um coração, vamos dizer, bem alimentado de generosidade. Não, muitas das vezes são só atos quase copiosos de solidariedade, aonde provém até de uma boa intenção, seja ela qual for, mas de uma pessoa talvez sofrida, ferida, amargurada ou até enfraquecida, porque dentro de si não há essa nobreza que vai além do ato, mas que é um fato que habita em Cristo e verdade dentro de si. Então tem coisas, minha amiga, que você que estuda filosofia, é uma professora, viu? Que estuda filosofia, sabe melhor do que eu, que é um pouco delicado a gente comentar, porque é interessante, as pessoas creem nas suas crenças, têm fé nas suas religiões e no seu modo vivente religioso,
Mas basta qualquer pessoa respeitosamente discordar de alguns fatos, respeitosamente, toda a animalidade sai para fora, como se Cristo precisasse de defesa e como se Deus necessitasse de testemunha. Então fica difícil. Enquanto Cristo liberta-nos da nossa própria ignorância, de ignorar a si mesmo, ignorar a vida alheia e a vida coletiva ao nosso derredor, porque tudo é vida, tudo é vibração, né? Hoje em dia, Jesus, né, e não é uma crítica a minha religiões, ele é moldado conforme um adotrinador, um salvador em si. Eu acredito que tudo tem a sua necessidade e acredito muito nos níveis de consciência. Sendo o Cristo cósmico, que não é personificado, ou seja, Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, que foi personificado pelas religiões e realmente entre nós existiu, todos têm a sua finalidade. Mas se nós sentirmos a profundidade do Cristo, o chamado dele é servir. Então eu sirvo a vida, principalmente a vida que habita dentro de mim. E eu dou testemunho a ela sempre, me melhorando. E olha, é a base da porrada a minha melhora pessoal, porque eu tenho um senso de autocrítica que não me limita, mas afugenta dentro de mim todos os processos de procrastinação, de preguiça, de malcaratice, né, de idiotice. Então eu tenho dentro de mim um júri que não me julga, mas me amodesta. Um juiz que não me condena, mas me elucida. Um promotor que não precisa me defender, mas de alguma forma me pacifica, porque a minha defesa é minha calma, minha paciência. A minha defesa é minha aquietação. O meu professor é meu silêncio. Então, tudo isso que eu falei é Cristo vivo em mim. Porque eu sei que ele não é uma consequência dos meus atos exteriorizados. Ele é uma boa influência do que eu defino, decido habitar em mim. Então, amiga, eu não sei se eu lhe respondi, que eu mais filosofei, não sei se vai ajudar alguém, porque eu tive que fazer várias metáforas até para não agredir ninguém, porque hoje em dia, em 2024, a gente está vivendo uma era que é muito milindre. Não dá para falar nada. Mas tudo é válido. Toda religião, toda crença é válida. Praticar o bem, ajudar as pessoas, é muito válido. Mas o que realmente nos desperta e se lá realmente nos salva é a gente se amar por si só. É a gente nutrir amor por si mesmo. Porque mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mesmo que eu praticasse o que pratico de caridade e o que eu tenho como verdade e realidade, se dentro de mim não habitar amor, quem eu sou? Atos proferidos e feitos jogados ao vento? Momentos passados escravos do tempo? Ou eu sou um ser livre, vida, um ser livre, vida por mim mesmo? Mas é tempo, viu, minha amiga? Então cada um na sua fé, cada um na sua paz, crendo em Cristo que está em todas as religiões e habita em todas as crenças, desde que a gente entenda que Cristo é uma essência de afabilidade, de begnitude, de benemérito puro e de consciência. Cristo é consciência. Jesus Cristo religioso é um ato lento, mas necessário, de conscientização humana da prática do bem. Agora, Cristo é a consciência que nós, pelas nossas escolhas, sempre, eternamente sempre, dentro de si, pode se fazer alguém melhor. Valeu? Fica na paz. Obrigado.